Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e serás transformado em outro homem. Sabia que isso é possível? O Espírito do Senhor se apoderará de ti e serás transformado em outro homem. Quando você tem a consciência, a noção de que você precisa ser transformado, já é uma grande coisa. É por isso que Jesus fala, olha, quem dera você fosse quente ou frio, mas porque você está morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando alguém está quente, espiritualmente falando, é aquele que pode dizer como Davi, eu posso pisar numa tropa, eu posso saltar as muralhas, ou posso dizer como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Esse está quente. Aquele que está frio espiritualmente, ele reconhece, eu estou mal, eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou em depressão, eu estou meio sem esperança, eu estou frio, estou gelado, estou duro. O perigo é quando está morno, acha que está bem, mas não está. Acha que está cheio do Espírito Santo, mas não está, é um religioso. Mas então, o que o Senhor tem para dizer para você hoje é que o Espírito do Senhor, se você deixar, Ele vai se apoderar de você. E você vai ser transformado em outro homem. Isso é metanoia, é transformação, é metamorfose. E se você já está quente, se você está quente, você pode ficar melhor ainda. Enchei-vos do Espírito. A gente pode estar sempre sendo cheio do Espírito Santo. Até porque quando a gente ministra, a gente labuta, a gente guerreia, a gente sai unção. Lembra de ontem? Jesus falou, saiu de mim virtude, quem me tocou? Sai unção. Então a gente precisa estar sempre sendo novamente cheio. O Espírito Santo hoje, essa noite, Ele quer se apoderar de você. E você viu que palavra poderosa? Aqui, a gente já vai ler o texto, ele fala, o Espírito vai se apoderar de você. Ele vai te invadir, ele vai te tomar, vai te possuir, é uma possessão santa, né? E você vai ser transformado em outro homem. Ninguém vai te reconhecer. Se antes conhecíamos alguém segundo a carne, não mais agora. Algumas pessoas me conheceram na época do Alexandre antes de Cristo. Assim como a humanidade tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Tinha o Alexandre antes de Cristo. Lembra? Já comentei, né, esse testemunho. O Alexandre antes de Cristo saía no bloco da cachorrada aqui em Ubatuba. Ainda tem, né, bloco da cachorrada. Os homens se vestem de mulherzinha e saem na rua. O homem fica valente quando está bastante gente junto, né? Então, punha batom, peruca, vestidinho da minha mãe, top, me imagina o apóstolo. Para dar coragem, o pessoal bebia, né, para passar esse mico, né, essa vergonha, e nem isso eu fazia. Então eu passava vergonha sóbrio mesmo. Mas se antes conhecemos alguém segundo a carne, não mais agora, porque se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E à medida que eu fui andando com o Senhor da glória e Ele foi enviando o seu Espírito Santo, eu fui sendo transformado, e a palavra diz que você é transformado de glória em glória, até a estatura do varão perfeito, que certamente não alcancei ainda, mas eu olho para o alvo e rumo, e quem põe a mão na arada não pode olhar para trás. Então, em nome de Jesus, você vai receber hoje mais uma porção de glória. Amém? Vamos ver a quem foi dirigida essa palavra. Quem é esse que precisava ser transformado pela presença do Espírito Santo? Está em 1 Samuel, capítulo 10. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 10. A palavra do Senhor é tremenda. 1 Samuel 10. Israel era dirigido, né, por Deus, através do profeta Samuel. Samuel foi ficando idoso,
ele colocou os seus filhos para exercerem o ofício sacerdotal, e os seus filhos, infelizmente, eles eram ímpios, como os filhos de Eli, que o antecedera. E o povo foi ficando meio carente e falou: Samuel, queremos um rei, queremos ser como todos os outros povos, queremos um rei. Samuel ficou muito triste e falou: Deus, eles estão me rejeitando. E o Senhor Deus falou: Samuel, não fique triste, não é a você que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Eles querem um rei, daremos um rei a Israel. Então vai surgir o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei? Saul. Então, 1 Samuel 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou e disse: Não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Veja, quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelzá, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar. E agora o teu pai já deixou de pensar no negócio das jumentas e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? O Saul tinha saído de casa para procurar 3 jumentas que haviam se desgarrado do rebanho do seu pai, e Saul foi para procurar. E Deus providenciou isso para que ele encontrasse o profeta Samuel. E aí, olha, vou te mostrar uma coisa. Quando Deus quer falar com você, e Ele sempre quer falar com você, e Ele quer que você ouça, Jesus falou: As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me ouvem. O Senhor vai te dando sinais, Ele te dá pistas. E aqui Ele vai dar algumas pistas para Saul saber que Deus era Deus mesmo falando através de Samuel. Então, a primeira coisa que Ele fala é: você saindo daqui, você já vai encontrar 2 homens que vão falar para você: olha, as jumentas do teu pai já foram encontradas. Versículo 3: Então passarás dali adiante até chegares ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel. Um estará levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e outro um odre de vinho. Olha, esses 3 homens te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás da sua mão. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. E você já logo vai entender por que Saul precisava ser transformado. Você já vai perceber como é que ele se via. Sendo que ele era excepcional. Eu até vou me adiantar, se você não se perder aí, dê uma olhada em 1 Samuel 9, 2. 9, 1. 1 Samuel 9, 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte e valoroso. Esse homem forte e valoroso tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que este. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Olha, esse que Deus escolheu para ser o primeiro rei de Israel, a pedido do povo, era um homem com cara de rei. Ele era o homem mais bonito de Israel. Quando ele ficava de pé no meio dos homens, ele sobressaía. Ele era uma cabeça mais alto do que todos. Imagina um homão desse, bonitão, fortão, isso já fala minha, né? Acho que era. Esse homem. Mas para esse homem, para o que ele precisava fazer, para a missão que Deus tinha, Deus falou: olha, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você, você vai profetizar com os profetas para você saber que o Senhor te tocou e você vai ser transformado em outro homem. Aleluia. Para você poder
viver o que Deus tem para você, você tem que ser transformado. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. A gente precisa ser transformado, a gente tem que ser tocado pelo Espírito Santo. Aleluia? Você entende? A partir do momento que você é tocado pelo Espírito Santo, você deixa de ser terreno, você passa a ser sobrenatural. Jesus falou, vocês não são deste mundo, eu também não sou. Se vocês fossem deste mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque vocês não são deste mundo, o mundo vos odeia, o mundo vos perseguirá, você vai ser mal compreendido. Mas você só se torna cidadão do céu quando o Espírito Santo se apodera de você. E se você quiser, e se você deixar, Ele vai te transformar em outro homem. Homem segundo o coração de Deus. Aleluia! E aí Samuel fala para ele, então Saul, verso 7, 10, 7. Quando estes sinais te vierem, te acontecerem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Ou seja, faze o que deve ser feito. Quando esses sinais acontecerem, faz o que tem que ser feito, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Descerás, agora veja, isso aqui é muito importante, essa fala. Descerás adiante de mim a Gilgal. Certamente descerei a ter contigo. Eu vou te encontrar em Gilgal, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Mas, Saul, 7 dias esperarás, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ok. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Amém? Sabe quando Deus tem pressa com você? Todos aqueles sinais aconteceram no mesmo dia. Na mesma hora o Senhor Deus começou a mudar o coração de Saul. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que é que sucedeu ao filho de Quis? O que aconteceu com ele? E está também Saul entre os profetas? E um homem dali respondeu, e quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio, está também Saul entre os profetas? Eles começaram a questionar, qualquer um pode ser profeta? Não tem que ser filho de profeta, na geração de profeta, quem é o pai deles? Porque o Saul está no meio deles. Deus faz as coisas conforme Ele deseja, irmãos. Tendo ele acabado de profetizar, quando ele acabou de profetizar, Saul ele foi ao alto. Agora veja, perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde fostes? Respondeu ele, procurar as jumentas. Mas vendo que não apareciam, fomos a Samuel. E disse o tio de Saul, declara-me o que vos disse Samuel. Todos sabiam que Samuel era o homem de Deus, o profeta. O tio dele perguntou, o que foi que o profeta te falou? E respondeu Saul a seu tio, declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas. Ponto, só isso. Porém, quanto ao assunto do reino de que Samuel falara, nada lhe declarou. Saul tinha medo, ele tinha vergonha, ele era tímido, ele se achava incapaz. Ele não falou nada de que Deus disse que ele foi ungido por Samuel. O Senhor falou, o Senhor te entrega o reino. Ele só falou para o tio, ele me disse que as jumentas foram encontradas. A gente percebe algumas coisas nobres em Saul. Ele se dispôs a encontrar as jumentas do pai, ele foi até encontrar. Ele mesmo havia dito para o seu ajudante, olha, a gente deve agora voltar, senão meu pai vai começar a ficar preocupado por mim e não com os jumentos. Olha como ele tinha zelo pelo seu pai. Ele não tinha nenhuma vaidade, nem orgulho, mesmo sendo grande, forte. Ele nem falou nada para o seu tio. Amém? Deus preza essas coisas, a humildade, o respeito. Mas ele precisava ser transformado. E Deus estava começando a transformar. Porque quando Deus quer trabalhar na sua vida,
Jesus até fala, né, que os tímidos e os medrosos não herdarão o reino de Deus. Eu sempre fui tímido, ao extremo. Medroso, acho que um tanto. Lembra, né? Já comentei com você, porque eu sempre fui muito baixo e fraco. Mas quando o Espírito Santo se apodera de você e você entende que não é você, é Ele. Não é por você, é por Ele. Não é na sua força, é na dEle. Aleluia! Aí você usa o dom que Ele te deu. Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. É suficiente. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, é só a minha vida. Está ótimo. Tem 5 passos de onde você está até onde você deve chegar. Só 5 passos. Só que não são planos. São em ascendência. Tem que subir com esforço. Mas esse é o seu lugar. O Espírito Santo vai se apoderar de você. Você vai lembrar de quem você é. 17, amém? 17. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel, veja, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz subir a Israel do Egito e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhes dissestes, põe um rei sobre nós. Portanto, agora, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Então, todo Israel se reuniu. As tribos organizadas e aos milhares, né? Tendo Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. Olha, irmãos, para que o povo cresce. Primeiro, para que Saul cresce, Samuel deu 3 sinais para Saul e os 3 cumpriram no mesmo dia. Para que o povo cresce, que Samuel era escolhido, que Saul era escolhido, né? Samuel se arriscou, entre aspas. Ele tirou sorte. Eu não sei como foi, mas imagina, 12 tribos, devem ter pegado o nome das 12 tribos, colocado num recipiente, e por sorte saiu, quem diria, a tribo de Benjamim. De que tribo era Saul? Benjamim. Quem é que estava dirigindo aquele sorteio? Deus. Então, por sorte, saiu a tribo de Benjamim. Que mais? Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, então, pelas suas famílias, foi tomada a família de Matri. Então, de entre todas as famílias de Benjamim, quem são os cabeças? Quem são os líderes, os príncipes de Benjamim? Tal, pega o nome de todos, coloca aqui, e saiu a de Matri. Quem será que está nessa tribo de Matri? E dela, agora na tribo de Matri, quem são os varões da tribo? Estão aqui. E a gente vai saber, Israel, você vai saber quem é que o Senhor escolheu para ser o seu rei. Tirou e foi tomado Saul, filho de Quis. Quando Deus determina, ninguém pede. O homem de Deus fez esse sorteio, ele orou a Deus, então todo o povo agora sabia, Saul foi escolhido. Um dia Deus olhou para você e Ele te amou, e Jesus falou, não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Você pensa que foi por acaso, porque você nasceu no lar cristão? Você pensa que é porque o seu amigo te convidou? Você pensa que é porque eu te escolhi? Ele pegou e, Alexandre, você vai lá para Machado, em Minas Gerais, lá você vai me encontrar. É mais ou menos assim. Amém? É assim. Agora veja, olha que lindo agora. Mas, quando o procuraram, eles foram procurar o Saul. É o Saul, filho de Quis, da família de Matri, é o Saul. Cadê o Saul? Não foi encontrado. Saul sabia que ia dar o nome dele. Saul sabia que era ele. Aí ele providenciou, sabe o quê? Ele se escondeu.
Olha porque ele tinha que ser transformado em outro homem. Ele se escondeu, é mesmo. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. E o Senhor Deus respondeu, ele se escondeu entre a bagagem. Deus entregou ele. Senhor, Senhor, a gente não está achando aqui, tem tanta gente, milhares aqui, Senhor, está toda a tribo aqui de Benjamim, aqui está a família de Matre, Senhor. E ele não está, ele veio, Senhor. E o Senhor fala, está ali, está escondido no meio da bagagem. Sabe, quando Deus te escolhe, você não tem como se esconder. Não é? O Jonas, Deus falou, Jonas, vai para Nínive. E o Jonas foi para o outro lado, ele foi para o mar. Jonas pagou uma passagem de navio para fugir do chamado de Deus. Pagou para fugir de Deus. Deus providenciou uma tempestade, Jonas foi jogado no mar, foi comido por um grande peixe, foi jogado na praia depois de 3 dias, na mesma praia onde ele tinha embarcado. Voltou. E agora, filho, vamos recomeçar? Quer ir para o mar de novo ou daqui você vai para Nínive? Vamos recomeçar, filho? Até quando você vai ficar lutando com Deus? Amém? Você não está aqui por acaso, você está aqui na festa dos tabernáculos, o Espírito Santo quer te dar sua identidade. Por mais vermelhos que sejam os seus pecados, serás mais branco do que a neve, quando fores lavado pelo sangue de Jesus. Não briga com Deus, não resiste a Deus. Ele te ama, por isso Ele te chama. Ele se escondeu entre a bagagem, Deus falou. Correram e o trouxeram dali. E estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo, desde os ombros para cima. Disse Samuel a todo o povo, vedes o homem que o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo prorrompeu em gritos, exclamando, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Imagina o Saul nessa hora. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, ou seja, Deus mostrou para o povo, através de Samuel, olha, vocês agora têm um rei que vocês quiseram. O rei vai mandar em vocês, o rei vai pegar os seus filhos para serem seus súditos, o rei vai determinar que os seus filhos sejam soldados, o rei deu o direito do reino. Escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. Foi também Saul para a sua casa em Gibeá. E foram com ele homens valentes, aqueles cujos corações Deus tocara. Quando Saul volta para sua casa, ele já vai com uma escolta de homens valentes, homens que o próprio Senhor Deus tocou. Ele já sai com uma escolta de rei. Homens que o Senhor tocou. Quando Deus levanta alguém, não levanta sozinho. Por isso que a igreja é poderosa. Quando Deus levanta um evangelista, Ele levanta um exército junto com o evangelista. Ele levanta um exército de profetas. Deus está a levantar aqui, não é profeta César, vai levantar um exército de profetas que vão dar cobertura para os evangelistas. Porque vem aí a grande colheita. E depois que os evangelistas passam por um lugar que ainda é terra arrasada, mas eles vão edificar, restaurar, construir, aí chegam quem? Chegam os pastores, chegam os mestres. Simples assim. Amém? Mas, infelizmente sempre tem um mas os filhos de Belial, os homens malignos, disseram, como pode este homem nos livrar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes para Saul. Mas ele se fez como surdo, ele não ligou para os homens de Belial, né? Para os ímpios, os maledizentes. Bem, então aqui você tem o chamado de Saul. Agora vem algo muito importante, muito importante. Passou-se um ano de reinado. Algumas vitórias já vieram. Os filisteus estavam guerreando com eles. Pouco tempo antes, a arca tinha sido roubada, a arca do Senhor, e foi devolvida
a duras penas. Eles já estavam guerreando contra os filisteus. Saul teve já algumas vitórias. Capítulo 13, verso 1. 1 ano reinara Saul em Israel. 1 ano. E aí o que acontece? Lembra que Samuel tinha falado para ele, você vá a Gilgal, me espere 7 dias, que eu vou chegar lá para oferecer sacrifícios e holocaustos. Lembra? Porque daquilo que Samuel falou que vai acontecer, aquelas 3 coisas aconteceram no mesmo dia. Os homens que vieram falar das jumentas, os outros que deram 2 pães para ele, os profetas que vieram, ele profetizou, tudo aquilo aconteceu no mesmo dia. Mas e aquilo que Samuel falou? Você vai a Gilgal e espere por mim 7 dias. Passou-se 1 ano. 1 ano passou. Talvez, não sei, talvez até Saul tivesse esquecido. Passou 1 ano. Na verdade, ele não esqueceu. Ele já era rei, já tinha escolta, já tinha exército, já. O coração dele já estava transformado, mas será que ele era um homem segundo o coração de Deus? Vamos ver o que aconteceu. Esse aqui é o ponto determinante, irmão. Você vai entender como é que Deus trabalha na sua vida. Quantas pessoas já foram em vigílias, em pactos, em encontro, em fogo no altar, e foram cheios do Espírito Santo, e você foi transformado em outro homem? Mas, veja aqui então, 13:8. Saul foi para Gilgal, esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Então ele se lembrou que lá em Gilgal ele devia esperar 7 dias. Passou 1 ano, ele estava ali, lembrou e esperou 7 dias. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Os filisteus estavam cercando, o povo estava com ele, o exército estava com ele, e passou um dia. Calma, pessoal. Samuel vem, o profeta vem, ele falou que ele vem. Calma, para esperar 7 dias. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Chegou o 7º dia e o profeta não aparece. E o povo começou a ir embora. Começou a ficar com medo dos filisteus, começou a ir embora. Portanto, disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Olha só. Samuel estava esperando. Não acabou o 7º dia ainda. Percebe? Ele acabou de fazer o que não devia, ofereceu o holocausto, fez a função do sacerdote, que não era para ele fazer, ele era o rei. Acabou de pisar na bola, Samuel chega. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Oh, Samuel, que bom que você veio. Oh, estava te esperando. Oh, profeta, vem cá. Você acha que o homem de Deus é condescendente com o pecado? O homem de Deus aceita que não se faça a vontade de Deus? Perguntou Samuel, que fizeste? E respondeu Saul, quando vi que o povo ia se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, né, nos dias que nós combinamos, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu pensei, o que ele pensou? Agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, Samuel, eu me senti constrangido a oferecer o holocausto. Você entende as minhas razões? Sabe quando você não faz a vontade de Deus e arranja um monte de desculpa para você mesmo? Sabe, eu pensei assim, né? Então aí eu me senti, eu ofereci. Disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, procedeste tolamente, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, como Ele te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino, o reino vai ser rasgado de você. Já buscou o Senhor para si
um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Lembra quando Deus encontra Davi? Ele fala: achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus ungiu Samuel rei, mudou o seu coração, e ele não fez a vontade do Senhor, fez a vontade dele. Ele foi colocado à prova. Ele foi colocado à prova e não foi aprovado. Sabe, eu quero falar para você, o teu coração já foi tocado, você já foi transformado quantas vezes? Você que já aceitou Jesus, você que já recebeu Jesus, já recebeu o Espírito Santo. Ali você nasceu de novo. Ali você começou a ser transformado em outro homem, em outra mulher. E eu tenho certeza que na sua caminhada com Cristo, muitas vezes você já foi cheio do Espírito Santo. E o Senhor vem transformando você de glória em outro homem. Mas sabe, de tempos em tempos na sua caminhada cristã, o Senhor te coloca à prova. O Senhor te coloca à prova. Você vai tendo experiências sobrenaturais como Saul teve. Saul profetizou. Ele viu profecia se cumprindo na vida dele. Mesmo ainda sem ele sentir a firmeza do chamado, tanto que ele teve vergonha de falar para o tio, ele se escondeu no meio das bagagens. Mesmo assim, ele já estava vendo que Deus estava transformando a vida dele. Mas ele foi provado por Deus. Vai acontecer com você, você ainda não se sente. Quantas vezes eu ainda não me sinto? Irmão, cada vez que Deus sobe um pouco o seu patamar de responsabilidade, Ele te dá uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção. Ele te dá uma nova unção, Ele te dá algumas direções e fala: filho, faça do meu jeito, espere. E Ele vai te provar. Então, cada vez que Ele muda a minha responsabilidade, eu me sinto incapaz de novo. Me sinto incapaz. Aí ele me dá uma nova unção e fala: vai, filho, ó, as direções agora são essas. E se você for fiel, ele honra aquela unção e te dá um novo chamado. Amém? O Moisés, quando ele desceu do monte, depois que ele ficou 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, a unção era tão grande de Moisés, que o rosto dele resplandecia. O rosto de Moisés resplandecia. Mas a palavra diz que ele mesmo não sabia que o seu rosto resplandecia. Quando Deus está agindo em você de verdade, quando é Deus agindo, você não se acha, você não se sente. Os outros que percebem: esse é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Que coisa estranha, quando eu estou com ele, parece que eu fico arrepiado, parece que, eu não sei, é um homem de Deus, mas o homem de Deus não sente isso. Porque é Deus, não é ele. Amém? Você percebe? Por isso que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A gente continua sendo vasinho de barro, mas a glória, aleluia. Então, para crescer como homem de Deus, para crescer como mulher de Deus, e Deus quer que você cresça, Ele quer que você cresça espiritualmente, porque Ele tem uma obra linda para a sua vida. Você vai ter que vencer desafios, vai ter que vencer medos, vai ter que vencer padrões de conduta que você tem. Você sabe que você precisa mudar, mas fala: mas como é que eu vou conseguir mudar? E o Espírito Santo fala: eu vou te ajudar, eu vou te transformar. Aleluia! Então, para isso a gente tem que ir sendo provado. A gente vai sendo provado. Abraão recebeu um chamado tremendo, recebeu uma unção tremenda. Ele com 100 anos de idade, a palavra fala que ele tinha o seu membro já amortecido. Então, se você entende, Moisés não podia mais ter filhos. E Sarai, ou Sara, com 90 anos,
estéril. Então você imagina um homem não estéril, mas já não tinha mais condições, e uma esposa estéril. O anjo do Senhor fala, daqui a 9 meses, Sara, você vai ter um filho. E teve o filho. E Deus fala para Abraão, esse é o filho da promessa, esse é o filho da promessa. De você eu farei uma grande nação, Abraão, esse é o começo, é o primeiro. Deus fala, pode uma nação nascer em um só dia, no entanto eu fiz isso, Deus fala. Quando ele chamou Abraão, já tinha nascido Israel. De uma estéril e de um homem impotente. Olha Deus, se você acha que você é nada, não é nada, veja o que Deus pode fazer. Só que aí então, Abraão viveu esse milagre na vida dele, só que depois de 11, 12 anos, Deus fala, agora filhão, Abraão, pega o seu filho, seu único filho a quem você tanto ama, o filho da promessa, e sacrifica para mim. Olha a prova. Para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus cresça, a gente tem que ser provado. A nossa fé é provada. A nossa obediência a Deus é provada. Você imagina Abraão chegando para Sara e falando, Sara, Deus falou comigo. Ah, que bom, Abraão. Fazia um tempinho, né, que ele não falava. Então. E o que ele falou? Não está isso na Bíblia. Mas deve ter tido essa conversa. Sabe, Sara, Deus falou para... Fala, Abraão. Então, sabe o Isaac? Claro que eu sei. O que Deus tem para o Isaac? Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Está na minha cabeça. Qual é a bênção que Deus tem para Isaac? Então, a gente vai viajar e a gente vai subir no monte. Ele nem sabia que era o Monte Moriá, é o monte onde hoje tem o templo do Senhor, lá em Israel. E aí é para eu sacrificar Isaac, o nosso filho, para Deus. Será que Sara com H, princesa, mãe de multidões, será que Sara estava pronta para ser Sara? A gente não vê na Bíblia que Sara ficou desesperada, esperneou, escondeu Isaac. A gente não vê que ela brigou com Abraão, falou, então eu vou junto. A gente não vê. Você sabe que Deus expõe as fraquezas aqui e as virtudes. Sara deve ter consentido. Amém? Você está comigo? E sabe, a palavra diz assim, Abraão confiava tanto em Deus, que ele sabia, ele acreditava, ele confiava que mesmo que ele sacrificasse Isaac e oferecesse em sacrifício, ou seja, ele ia ser queimado, Deus era poderoso para trazê-lo das cinzas. Diz a palavra. Olha a confiança dele em Deus. Se esse é o filho da promessa, porque Deus me falou que esse é o filho da promessa, então eu vou obedecer. E mesmo que eu sacrifique e queime das cinzas, ele vai me devolver o Isaac. Só que não precisa chegar a esse ponto, né? Quando ele vai sacrificar Isaac, Deus fala, Abraão, para. Agora eu sei que eu posso contar com você. Deus pode contar com você? Uma pandemia vai te parar? Não! Uma enfermidade vai te parar? Não! Uma perseguição vai te parar? Não! Nada vai me parar. Nada vai me parar. Amém? Você está comigo? Deus está preparando uma geração valente. Porque os dias vão piorar, irmãos. A gente não vai ficar pregando evangelho cor-de-rosa aqui, não. Os tempos de Deus. A fé vai ser provada. Um dia Deus falou para Elias, você vai lá para Sarepta, você viaja, sai daqui de Israel, vai lá, fome na terra, fome, escassez completa. Não tinha mais comida. Elias, viaja, vai lá para Sarepta, lá você vai encontrar uma viúva. As viúvas eram pobres, eram carentes. A viúva não trabalhava, então não tinha marido, ela passava fome. Era uma das pobres em Israel. E Deus fala, Elias, você vai para lá, o grande profeta Elias, e você vai encontrar uma viúva e ela vai sustentar você. Olha a provação para Elias.
A gente sempre lembra do Elias, mas olha a provação. Ele tinha que acreditar que ele ia depender de uma pobre viúva. E ele foi sustentado. Amém, irmãos? Vamos ler Hebreus 11:8 para a gente fechar essa palavra. Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Para a gente hoje é fácil, né, pensar em Abraão. Agora você imagina quando Deus fala, Abraão, agora você sai daqui, tua casa está bonita, está arrumadinha, tem cortinas legais, Abraão. Olha, sua cama é confortável, seu jardim é bonito, tem flores, está com a família, tá tudo bem, Abraão, tá legal aí? Tá, Senhor. Então agora sai da sua casa, deixa a sua família, faz as suas malas e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Pela fé, ele saiu para um lugar que ele nem sabia onde era. Como foi que Deus já te provou? Amém? Como é que um homem e uma mulher de Deus cresce? Aí no meio da prova. Ele vai provar a sua fé. É por isso que a palavra fala assim, meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria quando vocês passarem por aflições, porque a provação da vossa fé produz perseverança. A provação da vossa fé produz perseverança. Tem algumas desvantagens com a idade, mas tem algumas vantagens. De tudo que eu já sofri, já apanhei, já passei por cima, já dei a volta, já subi, já desci, eu tenho aprendido perseverança, resiliência. Se o Senhor estiver comigo, eu não paro, em nome de Jesus. Tudo por Ele, nada sem Ele. Amém? Então eu creio e eu quero profetizar que hoje o Espírito do Senhor vai se apoderar de você e você vai ser transformado em outro homem. Porque a gente caminha de glória em glória. Veja como funciona, os apóstolos já tinham sido cheios do Espírito Santo, Jesus já tinha soprado e falou, recebam o Espírito, e já tinham sido cheios do Espírito. Pedro já tinha pregado aquele primeiro sermão, 3.000 se converteram. Logo depois vem uma grande perseguição, começa a perseguição, e eles se reúnem de novo, agora em Atos capítulo 4. Senhor, olha para as ameaças, eles estão perseguindo a gente, está ficando difícil, a gente está começando a ter que se esconder. Senhor, vem com a gente, Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, para que a gente continue pregando a Tua palavra, Senhor. Dá ousadia para a gente, Senhor. E aí foram novamente cheios do Espírito Santo. E hoje Deus quer encher você do Espírito Santo. Deus quer encher você, o Espírito vai se apoderar de você, vai avivar os seus dons, Ele vai trazer à memória as coisas que te dão esperança, porque o que vai fazer diferença na sua vida é o sobrenatural, porque o natural todo mundo tem. No natural eu sou fraco, mas no sobrenatural é Ele que age. Você tem dons, você tem chamado, Deus te escolheu. Deus te escolheu, você está quietinho, você pensa que está escondido, que Deus não está te vendo, mas Deus te vê. Ele pesa as tuas palavras, Ele pesa as suas atitudes, Ele vê o seu esforço. A gente tem que ter paciência, porque a hora que chega o Kairos de Deus para você, olha só como eu vejo, tem um reloginho de Deus, né? A hora que chega o alarme tocou para você, Regiane, tocou para você, pum! Aí Ele fala, é agora, filha, agora sim, pá! Olha, o que eu tenho para você é isso. Aí você tem que estar pronto. Amém? Já fala o inglês? Já conhece o suficiente das Escrituras? Já enfrentou algum demônio? Deixa eu ver quem está capacitado. Já orou por cura?
Já está exercitado nos dons? Ou ainda está só no banco? Ó céus, ó vida, ó azar. O Espírito Santo vai se apoderar de você hoje. Você vai ser transformado em outro homem. Não para se exaltar, mas para a glória dEle. Para fazer o que é necessário. Amém? Amém. Então eu coloquei assim um esqueminha, que é o que ele mostra para mim. Novo nascimento, transforma-se em outro homem. Se alguém está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí, provações. Provações, fé provada, fé provada, fé provada. Aí, crescimento, maturidade, intimidade com o Senhor. Ele te levanta um degrau. Aí você anda naquele degrau. Depois de um tempo vem provação. Aleluia! Vamos ficar de pé, igreja? Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Chama o ministério de louvor aqui. Deus tem um plano lindo para a sua vida. Pode apagar um pouquinho as luzes, Vitor? Sabe, Deus fala que a criação de Deus espera, ansiosa, a manifestação dos filhos de Deus. Os seres humanos estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. E Deus está esperando que os seus filhos digam: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu sei que eu sou pequeno, eu tenho falhas, eu tenho limitações tão grandes, mas, Senhor, se acho graça nos teus olhos, usa-me a mim. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que tem temor, respeito, Ele usa. Porque a seara é muito grande, os ceifeiros são muito poucos. Eu vejo aqui, os campos estão brancos para a colheita. Quem que o Senhor vai usar para fazer a colheita? Sabe, irmãos, a gente vai aprendendo a usar os dons. O Senhor Ele vai te ensinar. Mas tenha fome de Deus, tenha fome. Tenha fome de Deus. Não se contente numa vida normal. Uma vez a gente estava numa vigília, lá na Ressaca, e de repente Deus me tocou para começar a orar por cura. E eu, não sei se já aconteceu com você, evangelista, eu levantei uma mão, e com a outra eu comecei a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a cair. Isso aconteceu uma vez só. Foi um arraso, ninguém de pé naquela sala. Depois disso, eu pensei assim, eu vou entender o dom. Eu acho que é porque eu estava com a mão levantada, olha só. Eu acho que é como um para-raio, assim, eu acho que a minha mão, a minha fé, eu estava com a mão e deve ter formado uma corrente. Então, numa outra oportunidade, eu fiz a mesma coisa. E aí não aconteceu. Não aconteceu. Aí eu peguei uma chave bíblica, naquela época que não existia internet, peguei uma chave bíblica, e eu comecei a fazer uma lista de cura, unção, libertação, todos os versículos que tinha no Velho e no Novo Testamento de cura, sanidade, libertação, para tentar entender. A lista era muito grande, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu entendi que Deus faz quando Ele quer. Como Ele quer. Ele só precisa que você se disponha, ouse crer, ouse sair do sobrenatural, ouse, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem.
Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo se apodere de mim nessa noite, Senhor. Pai, hoje é a última noite da festa, Senhor, o grande dia da festa, Senhor. Eu quero que rio de água viva flua do meu interior. Eu preciso ser transformado em outro homem, Senhor. Eu preciso ser transformado em outra mulher, Senhor. Eu quero deixar, em nome de Jesus, toda arrogância. Eu quero deixar todo medo, Senhor. Eu quero deixar toda a timidez, Senhor. Eu quero andar para frente, Senhor. Eu ando um passo para frente e 3 para trás. Eu não quero mais, Senhor. Senhor, se apodera de mim, Senhor. Se apodera de mim. Depende de você querer, de você pedir, de você buscar. Jesus falou: batei, 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 e a porta vai se abrir.